com vocês? Estamos aqui novamente para falar um pouco mais de teorias da administração. Hoje nós vamos continuar nossa conversa debaixo da teoria comportamental, né, que são a teoria que sucedeu à teoria das relações humanas, e a segunda teoria a incorporar mais essa questão dos seres humanos na administração, que tinha uma base sistemática, lógica, fundamentada na engenharia, ali no pós-revolução industrial, né? E agora começa, nessa nossa jornada pelas teorias da administração, começa a se voltar para o ser humano. Nós enquadramos aí as teorias da motivação, observamos quais são as teorias, inclusive a principal delas, né, que acaba sustentando todas as outras, são as pirâmides, a pirâmide das necessidades de Maslow, que está aí na tela. Depois nós falamos da teoria dos dois fatores, teoria X e teoria Y, que foi o último assunto da última aula de Douglas McGregor, né, que ele falava que existem duas visões distintas que podem ser lançadas sobre o comportamento dos trabalhadores numa empresa, né, uma essencialmente negativa, em que eles não saem do lugar sem uma pressão, sem uma ameaça, né, e outra que as pessoas são capazes, sim, de buscar responsabilidades por conta própria, de buscar envolvimento social, estima e autorrealização. A diferença está justamente porque a teoria X move as pessoas somente com a base da pirâmide, né, a busca de segurança e atendimento de suas necessidades fisiológicas, e a teoria Y ela estimula a busca da autorrealização, né, a busca de uma posição de destaque social maior na sociedade em que se vive, né? A busca, entre outras coisas, de autoestima, né? Autoconfiança, entre outras coisas. Muito bem. Ainda nesta temática da teoria comportamental, um dos temas que é muito importante para a administração, para a gestão, né? Para o trabalho que vocês vão exercer quando saírem daqui formados, é a liderança. Na última aula, quando falamos da teoria X e a teoria Y, nós já falamos que aqueles que se orientam para a teoria X criam um ambiente corporativo, um ambiente de gestão mais focado na figura do gerente, né? Onde o gerente precisa ser mais autoritário, precisa ser mais repressivo, mais controlador para obter resultados da equipe. O que, diga-se de passagem, no curto prazo, em níveis operacionais, acaba sendo mais produtivo muitas vezes, né? Há uma tendência que isso diminua a intelectual, né? A empresa cada vez trabalha mais em cima da informação, do conhecimento, né? Do capital intelectual, no seu capital intelectual. Mas em níveis operacionais e obtenção de resultados em curto prazo, o estilo gerencial mais autoritário, justamente porque muitos se focam no procedimento X de McGregor, né, acaba sendo ainda mais eficiente. Já debaixo da teoria Y, nós temos um papel mais participativo da equipe, né? O líder é mais representativo do que autoritário, né? Então acaba se tendo um estilo de liderança mais liberal, onde o controle, as conquistas, tudo é obtido em grupo, né? Existe a delegação de responsabilidade e tudo mais. Mas isso nós vimos aí, en passant, no momento em que nós estudávamos aí a teoria X e a teoria Y, encerrando agora. Liderança, o assunto hoje é liderança, nós vamos abordar a liderança e um pouco da questão da comunicação, tá? Muito bem. Então, assim, antes de começar a falar sobre liderança, eu quero deixar aqui duas perguntas para vocês, eu anotei aqui, tá? Duas perguntas para vocês que eu quero que vocês reflitam sobre essas perguntas ao longo da nossa aula. A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: durante muito tempo nós vivemos, o ser humano, né, no planeta viveu uma situação em que os grandes líderes às vezes passavam seu legado de pai para filho, né, reis passavam o governo da terra para os príncipes, enfim, desde que a humanidade tem o seu início, aí nós temos grandes líderes que têm a sua representatividade registrada na história.
E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: um líder nasce líder? Pessoal, aqui eu tive um problema no áudio que aconteceu porque a internet tá uma caca aqui em casa, mas a pergunta é se um líder nasce líder, já tem características que fazem dele líder, e se o chefe é a mesma coisa que um Vocês acham? líder. Tem essas Eu vou duas tentar preencher questões essas que eu passei lacunas de para áudio, eu não vocês. sei Bom, porque meu computador estava em atualização, um problema. Tá? do que Então, trata, que líder diz que nasce a líder, liderança é e a se o arte de chefe educar, é o mesmo que o... orientar e estimular as pessoas a persistir. Existe uma relação, até por essa própria definição nós a podemos buscar pensar, né, novos podemos refletir resultados que no ambiente de existe uma desafios, relação entre riscos e a liderança incertezas. e a motivação. Né? Eu já disse para vocês que um time de futebol tem pessoas lá com funções diferentes, com pensamentos diferentes, com anseios, expectativas e até fatores motivacionais diferentes entre si, e que o trabalho do técnico, neste caso o líder, e também do capitão do time, que muitas vezes é mais líder que o próprio técnico, né, é colocar todas essas diferenças Na mesma direção, né? Fazer com que na expectativas mesma jogo. diferentes, Né? pessoas Todos diferentes têm busquem fatores o que os mesmo movem, que os objetivo. tiram da zona de conforto, que lhes dão motivo para agir ou motivo para ação, motivação, tá certo? Então, assim, o líder ele tem esse papel de motivar a equipe, de inspirar a equipe, né? Que nem sempre é uma característica encontrada, por exemplo, no nosso chefe. Mas, enfim, a motivação ela tem uma íntima relação com a liderança. E se nós formos, eu normalmente faço uma enquete em sala de aula, né? Hoje não vai ser possível, mas se nós fizermos uma enquete aí entre vocês, para vocês me dizerem quais são as características desejáveis num líder, vocês podem me dizer coisas aí como, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu tenho cada um aí das aulas anteriores, quando eu falei das habilidades do administrador, do conjunto de habilidades, do modal, no tático e no estratégico, é um conjunto de técnicas e habilidades conceituais, elas se distribuem de forma diferente. Lá no topo da empresa nós temos uma demanda maior para habilidades conceituais, a visão do todo, né, a visão sistêmica da empresa. No operacional, nós temos uma demanda maior para habilidades técnicas, que são as habilidades necessárias para lidar com coisas físicas, para execução de tarefas. No nível gerencial, né, o que chama-se vulgarmente de tático, nós precisamos de um equilíbrio entre essas habilidades, mas as habilidades humanas, embora elas sejam talvez mais importantes no nível gerencial, no nível intermediário, elas são necessárias em todos os níveis. E não é diferente com a liderança. O líder tem que ser alguém que possua habilidades humanas, porque a liderança tem esse viés relacional. Né? Não se pode ser um líder sem lidar com pessoas intimamente, sendo apenas racional e técnico. O líder ele precisa lidar com sentimentos, ele precisa lidar com emoções do ambiente da forma não só que ele percebe, mas que os outros percebem. Né? Ele tem que ser uma pessoa capaz de inspirar as pessoas. Eu sempre digo assim, né, que o líder não é aquela pessoa que abre a porta e diz assim, ó, o nosso desafio está lá fora, vamos lá. Não necessariamente. Normalmente ele diz assim, ó, um espírito de empatia às pessoas. Né? Então aqui fala em educar, orientar, estimular as pessoas a persistirem, não apenas a decidirem tomar uma determinada direção, mas persistirem em busca de novos resultados. O líder, ele é essencialmente um agente de mudança. Então, menos respondida a segunda pergunta que eu fiz para vocês, né? Eu perguntei se o líder e o chefe são a mesma pessoa.
Eu acredito que vocês já devem ter concluído que não, uma vez que o chefe muitas vezes é aquela pessoa que procura seguir as regras, né, que procura estabelecer as diretrizes no curto prazo e até é meio burocrático muitas vezes na execução dessas regras. Ele não tem muita habilidade para causar a mudança, para inspirar, enquanto o líder ele precisa ser mais flexível, ele é inspirador, imaginativo, criativo e é um agente de mudança. O que acontece é que muitas vezes, e isso acontece muito, há necessidade do líder e do chefe estarem dentro da mesma pessoa, né? Ao mesmo tempo que operacionalmente você, num cargo de gerência, num cargo né, que está à frente de uma determinada equipe, precisa cumprir com as diretrizes burocráticas, com as regras e normas, né, cuidar dessa rotina, você também tem que saber lidar com as personalidades diversas, ter empatia, inspirar, ser flexível e se tornar também um agente de mudança. Às vezes que você tem um chefe na equipe e na equipe subordinada a esse chefe você tem o verdadeiro líder. Isso também acontece. Então a liderança está relacionada a essas características, porque o líder normalmente ele não é eleito líder, enquanto o chefe é formalmente empossado como chefe, ó, vocês devem obediência ou né, a autoridade está aqui na mão dessa pessoa, o poder está aqui na mão da pessoa, vocês devem seguir aí as orientações dele. Isso formal, pelo cargo. Um soldado tem que necessariamente bater continência por sargento, né? E o líder não, o líder muitas vezes ele é reconhecido como tal, ele surge espontaneamente num grupo de pessoas por suas características ou suas habilidades. O que nos leva àquela outra primeira questão que eu falei para vocês. Será que a pessoa nasce líder? Continuem refletindo sobre isso. Então, assim, embora pareça uma coisa simples de se compreender, é às vezes até meio difícil de explicar, de planificar, de mostrar isso em tipificações, né? De classificar. Mas eu tenho algumas teorias da liderança que eu trago aqui para vocês hoje que vão ajudar a gente, pelo menos, expandir a nossa visão sobre o universo ou compreensão da liderança. A primeira coisa é que liderança, chefia, tem a ver com poder, né? Eu já falei para vocês lá na teoria do Elton Maia, a teoria clássica, que quanto maior a autoridade, seja ela formal ou não, mas quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. Existe essa relação. E existe uma relação disso com poder, né? Muita gente pode pensar, é fácil. Eu recebi lá o cargo, a patente de chefe, de sargento, né? Eu tenho formalmente o poder de liderar, o direito de liderar, e os outros me devem obediência. Então agora a minha vida está ganha. É só eu dar ordem que eles vão ter que obedecer, senão eu vou puni-los. Por meio do que formalmente eu tenho o direito de fazer como chefe, né? Demitir, etc. Isso é um pensamento um pouco perigoso, embora a autoridade exista para ser usada, já que junto com ela vem a responsabilidade, você não pode arcar com a responsabilidade sem usar a autoridade para fazer jus a ela. Mas existe até uma frase, né, que se usa muito aí nos meios gerenciais, que é assim, você quer conhecer uma pessoa de verdade e dê poder a ela, né? Quantos casos que nós temos assim de pessoas bacanas que estão trabalhando lá com a gente e de repente viram chefe e se tornam uma pessoa diferente. Justamente porque são pessoas que não sabem fazer o uso da liderança. Eles usam apenas a autoridade formal para obter os resultados. E muitos ainda têm aquela característica terrível, né, que eu falo de sistemática mecanicista, de achar que todos têm que pensar como ele. O líder ele tem que entender o valor de cada um, compreender que as melhores ideias, as melhores soluções, já que ele é um agente de mudança, podem surgir dos subordinados, né? Aí isso também remete a um nível consultivo de liderança, mas o fato é muito mais fácil, né, você usar a autoridade formal para obter o resultado imediatamente.
Mas se você só trabalha nisso no curto prazo, você não se torna um agente de mudança, alguém que enxerga lá na frente para causar mudança. A pessoa que pensa assim, o chefe, ele pensa assim, bom, se eu precisar mudar, eu uso a autoridade para mudar. Amanhã eu digo uma coisa, hoje eu digo outra, e, né? Ou hoje eu digo uma coisa, amanhã eu digo outra, e eles têm que obedecer, pronto, porque eu tenho autoridade para obter essa obediência. É claro que aí tem várias implicações, né? O uso da autoridade funciona e tal, como eu já falei, mas você não está inspirando ninguém dessa forma. Você está motivando as pessoas pelo medo, né? Para que fujam da punição. E normalmente obter a colaboração das pessoas é melhor, né? Porque quando elas colaboram, ou seja, colaborar para mim subentende você fazer aquilo que precisa ser feito porque você entende que é necessário, porque você entende que é importante, porque você compreende lá na frente que essa contribuição que você vai dar vai ser importante para o resultado geral como um todo. E é isso que o líder tem que ser capaz de fazer. O líder tem que ser capaz de inspirar as pessoas, de motivar as pessoas de uma forma positiva, né? Embora punições também motivem, né? Mas tem que inspirar as pessoas de uma forma positiva, porque aí você obtém a colaboração das pessoas. Lá na frente nós vamos falar de liderança contingencial, lá vai dar para perceber bem, porque é muito fácil você usar a tua autoridade e dizer faça o que eu estou mandando, né? Sem perguntar por quê, sem ser consultado. A partir do momento que você faz isso, a responsabilidade sobre o resultado do que será feito é toda sua, praticamente. Porque a pessoa, mesmo que ela não acredite naquilo que ela está fazendo, ela vai fazer porque você mandou, né? E quando você faz uma coisa por obrigação, o teu comprometimento é outro do que quando você faz acreditando na importância daquilo. Bem, vocês já entenderam, né? Muito bem. Então, voltando a falar sobre liderança, é isso, né? O líder tem esse aspecto aí esses aspectos aí que eu citei. Se vocês forem enumerar características de líder, nós vamos chegar aqui a várias. Vocês já devem ter pensado em várias coisas aí, né? Talvez até a gente possa promover numa próxima aula aí um encontro presencial com tudo. Presencial não, né? Mas um encontro online aí para discutir essas questões da liderança. Eu tenho certeza que vai surgir bastante coisa interessante aí da parte de vocês. Muito bem, então vamos falar rapidamente sobre algumas teorias da liderança. Existem várias teorias da liderança, obviamente, mas existem basicamente aqui 3 teorias principais que eu gostaria de trazer para vocês para ajudar justamente, não é nada de coreba, prova, nada, mas é para ajudar aí nessa nossa reflexão sobre liderança. A primeira teoria é uma teoria costumeira, uma teoria que já está no nosso consciente coletivo, né? Na nossa memória genética, que é a teoria dos traços da personalidade, traços de personalidade. A teoria dos traços de personalidade ela não tem um autor. Ela é uma teoria costumeira que vem de tempos, desde o tempo dos grandes impérios, né? Que é o que representa essa figura aí, que antes ainda, né, desde o tempo em que nós nos organizávamos em tribos lá na nossa sociedade mais primitiva que vocês podem lembrar, onde o líder era o mais forte, era aquele que tinha características físicas para poder impor a sua autoridade aos outros, que se fosse contestado ele matava, machucava, oprimia, né? E também, por suas características, ele ser a pessoa mais forte e corajosa, capaz de defender aquela tribo, aquele grupo de pessoas lá, de ameaças externas, pela força, né? Então, a teoria dos traços e personalidades, ela prega que o líder nasce com características próprias, que vão se desenvolver ao longo do tempo, que tornam ele líder. Baseado nesse pensamento, é que não só nesse, né, mas também pela concentração do poder em determinadas famílias, é que se construiu aquela história da família real, né, que os príncipes, o filho mais velho tinha que se tornar rei, e assim o poder era passado hierarquicamente de pai para filho, baseado nessa característica de traços ou personalidades. Como nesse sistema imperial havia uma desigualdade social muito grande, aqueles que passavam o poder de pai para filho passavam também o acesso à ciência,
a arte, a cultura, a leitura, a línguas, né, idiomas, etc. E isso tornava eles muito superiores aos demais súditos daquele reino, porque eles eram donos daquele território todo e os outros eram só todos subordinados, né? E isso ainda reforçava na mente dos pobres súditos, que eram um pouco instruídos, a ideia de que eles eram superiores, que eles realmente tinham características quase sobrenaturais, o famoso sangue azul, que mantinha eles no poder. Tá? Então, essa teoria, ela não é a teoria mais aceita hoje. Por que eu digo não é mais aceita? Alguém deve estar dizendo, mas claro que não pode ser aceita, né, professor? É um absurdo isso. Ela também não é tão absurda assim. Ela tem uma certa lógica, tá? Porque essas características não são apenas características físicas, são características também, habilidades de personalidade, sociais, que a pessoa pode ter. Então isso também, parece que algumas pessoas, né, aquela história que eu já falei para vocês, tem gente que parece que quando nasceu deve ter sido já eleito lá presidente do berçário. Porque tem aquela característica, uma característica muito importante, por exemplo, de algumas pessoas, é a capacidade de se comunicar bem. Tem gente que cresce lá no meio, né, já vem desde o berço com essa capacidade, essa habilidade de se comunicar bem. E com características que você diz assim, nossa, essa criança quando crescer vai ser presidente. Então, tem uma certa lógica para se pensar dessa maneira, tá? Mas não é algo que deva ser aceita teoria de liderança. Concordo? Porque assim, existe essa certa lógica. E isso, inclusive, pode ser fabricado. Existe, por exemplo, histórias que contam, né? Por exemplo, se for pegar Napoleão, que foi um grande líder francês lá. Ele era baixinho, era esquisito, era gordinho, ele não tinha aquela característica física que fazia dele um líder, né? Mas ele tinha formas de compensar isso. Ele usava salto alto, ele usava um chapéu alto para aumentar a estatura dele, né? Passar essa imagem maior. Hitler, por exemplo, sempre que ele nos seus discursos ele ficava num lugar mais alto, com que todos os seus subordinados se posicionassem em delta atrás dele, sendo que ele era a ponta do dedo. Quer dizer, isso subliminarmente, né, funciona para criar uma imagem física de destaque para essa pessoa. Então tem algo a ver essa característica dos traços, mas não ao ponto de a gente escolher alguém pelo sangue dele para ser o líder. Né? A gente já evoluiu bastante nesse sentido. Então, não que não seja algo a ser considerado, mas precisamos considerar certas habilidades, não tanto físicas, dependendo da situação, até físicas, mas mais sociais, né, de comunicação, etc., para a escolha de um líder. Isso faz a diferença. Um líder que não se comunique bem, por exemplo, que seja uma pessoa tímida, que às vezes isso vem da pessoa, né? Seja uma pessoa tímida, com dificuldade para se comunicar, vai ter dificuldades para exercer a liderança. Então, essas são características que, embora sejam uma teoria costumeira, sem um autor, né, precisa ser considerada até certo ponto. Então, assim, ele refere-se à teoria dos traços ou personalidades, refere-se aos traços marcantes que um líder possui e, por consequência, aquelas coisas que ele tem, né, de forma nata nele. Nós ainda, só para vocês verem como nós ainda aceitamos isso, mesmo que inconscientemente, é só ver a quantidade de políticos que nós elegemos que são filhos de políticos, as famosas dinastias do poder. A gente não deveria fugir disso, inclusive, mas a gente aceita muitas vezes que o filho de um cara que foi um bom prefeito, que foi um bom presidente, que foi um bom governador, né, ou indicado por ele ali, parente dele, que tem o mesmo sobrenome na hora da eleição, isso tem peso também, ele pode ser um bom líder. Mesmo inconscientemente a gente aceita isso. Vamos então para as teorias de estilos de liderança. Teorias de estilos de liderança, elas se baseiam no pensamento, se não me engano, de Kurt Lewin. Tá? E elas nos trazem estilos diferentes de liderança. Tá? Para cada, digamos, tipo de líder, nós temos um estilo diferente de liderança. Por exemplo, aqui está, ó,
ele presume que nós temos aqui uma liderança autocrática, certo? Tomara que não caia. Está lagando o meu sistema. Vamos. Aí. Isso vai dar problema aqui na gravação. Nós temos uma liderança autocrática. O que é autocrática? Auto, né? Kratos, poder. Auto seria o quê? Concentrar o poder numa pessoa. É onde o líder ele manda, obedece. Isso é autocracia. Ninguém é consultado acerca das decisões que serão tomadas. Tá? A autocracia beira a tirania, digamos assim, mas não é necessariamente a tirania. A autocracia é aquela coisa de ter um líder, isso acontecia muito na monarquia, né? Que toma as decisões baseado no que ele pensa apenas, e os outros, o grupo apenas acata ou executa essas decisões. Então o líder ele determina as providências para a execução de das tarefas, conforme a necessidade, e de modo imprevisível para o grupo. Ninguém é consultado. Vai ser assim e pronto. Tá? E determina o que cada um vai fazer, como cada um vai fazer. Tem características de ser um líder dominador, né? Aqui fala sobre ser pessoal nos elogios e críticas ao trabalho de cada membro. Então, a autocracia é o uso do poder. É bem a característica do chefe. Né? Eu tenho poder, os outros têm que me obedecer porque eu tenho poder. Simplesmente assim. Né? Ah, mas eu acho que não interessa o que você acha. Conhecem a expressão, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. É o estilo autocrático de liderança. Tá? O estilo democrático de liderança, que em teoria deve ser o estilo em que nós temos o nosso sistema de governo no nosso país, né, ou na maioria dos países civilizados do mundo, é o democracia é o poder que emana do povo. Né? A democracia ela pode ser prescritiva ou, aliás, ela pode ser consultiva. O estilo democrático, né, ele tem uma certa descentralização do poder comparado ao autocrático, e ele pode ser consultivo ou participativo. Né? O consultivo seria aquele em que o líder consulta o povo, os seus subordinados, e aí toma a decisão sozinho. Participativo é onde a consulta, o que eles determinam, é adotado, é assumido como a real para a decisão do líder. Mas o sistema democrático seria, por exemplo, aqui o nosso sistema democrático participativo, né? Em algum momento, por exemplo, vocês vão lembrar, ouviu falar que foi feito um referendo das armas. Foi consultado o povo sobre a proibição ou sobre o estilo de poder, monarquia, parlamentarismo ou presidencialismo. Né? E o povo decidiu. O povo decidiu lá que queria ter como forma de governo o presidencialismo, não a monarquia nem o parlamentarismo. Então isso é um nível participativo, essa decisão emanou do povo e ela tem que ser assumida como a decisão. Os nossos líderes eleitos eles não podem contestar isso, senão eles estariam apenas querem, mas eu vou fazer o que eu quero. Eu vou levar em consideração a opinião de vocês, mas a decisão final é minha. Então, essa é uma das... O sistema democrático hoje está sendo muito debatido nesse país, né, sobre principalmente nesse momento em que nós vivemos essa pandemia, né, sobre as liberdades individuais, sobre as decisões que precisam ser tomadas. Tudo isso está sendo colocado em discussão. E o importante é que nós, como nação, como pessoas, vivendo esse momento, a gente amadureça, aprenda, né, e construa no futuro relações de poder mais inteligentes. Né? A democracia ainda é o melhor estilo de liderança, se você for ver bem. Né? Não vou dizer que é perfeito, mas as outras alternativas são muito ruins. Por exemplo, o estilo autocrático é o estilo que beira a ditadura, o autoritarismo. Né? Nós temos aí os países que mais sofrem no mundo, com guerras, com fome, com tudo, são
liderados por ditadores, que são autocráticos, são pessoas que se julgam o dono da nação, né? As antigas monarquias eram assim também. Hoje nós temos uma monarquia na Inglaterra, mas ela é uma monarquia para turista, né? É uma monarquia que tem uma função diferente. O sistema deles é parlamentarismo, é o Congresso que toma as decisões. E existe um último estilo de liderança, que é o liberal, o laissez-faire, que chama, que é considerado mais ineficiente. E o líder ele não tem muita representatividade, ele só leva ou executa aquilo que é a vontade do povo. Né? Há liberdade total para as decisões grupais ou individuais, com uma mínima participação do líder. O líder, na verdade, é o líder que obedece à vontade dos demais. Tá? A participação do líder é limitada, apresentando apenas sugestões quando solicitado a fazê-las. Então, é o que nós consideramos aqui um líder fraco. Ele só representa, ele não toma as rédeas da situação. Né? A vontade não é dele. E ele não analisa a situação como um todo. E tal. Então, aqui a divisão do trabalho, a escolha dos colegas fica totalmente a cargo do grupo. Há uma absoluta falta de participação do líder. O líder não avalia o grupo, ele não tem autoridade praticamente. Ele pode comentar as atividades quando consultado apenas. Isso é considerado o sistema mais ineficiente de liderança. Não que ele seja não aplicável. Né? Existem, por exemplo, situações de pequenas equipes que precisam tomar decisões, precisam trabalhar com criatividade, criação e tudo mais, que precisam de liberdade, né? Elas não podem estar muito presas à liderança, e aí a liderança ela tem que ser extremamente flexível. Talvez se aplique em alguns casos desses daí, né? O resultado da criação da equipe e tudo mais. Mas ele acaba sendo um estilo que beira a anarquia, né? Ele não funciona porque sempre alguém vai querer impor a sua vontade diante de uma determinada situação, vai contestar o pensamento do outro, e esse debate é importante. É isso que, em teoria, a democracia faz, né? A democracia tem que ter sempre um pensamento, um contraponto diferente. Quando a gente fala em sistema democrático, nós elegemos um governante, né? Um prefeito, um presidente, um governador. Se ele foi eleito com a maioria dos votos, é a vontade da maioria que vence. Os outros não podem contestar isso se eles foram vencidos pela maioria. Né? Tem que suportar isso até que se prove necessário uma mudança e que a maioria concorde com essa mudança. Então, é assim que funciona. Esse debate tem que existir. Não pode ter todo mundo pensando da mesma forma. Sempre tem que ter alguém, inclusive, policiando o que está sendo feito. Que daí, se a autoridade se concentra toda numa pessoa só e não existe contestação, vira autocracia. Né? Muito bem. Então, esses são os estilos de liderança. A teoria mais interessante, talvez mais complexa, mas mais interessante para o exercício da nossa profissão, da gestão, né? Seja você de administração ou de contábeis, eu já falei que em algum momento vocês vão ter que assumir controle sobre recursos de uma organização, na minha opinião, se baseia mais na linha teoria situacional de liderança ou contingencial. Em resumo, bem resumidamente, a teoria situacional ou contingencial, ela não diz que você tem que ter traços característicos de personalidade, nascer líder. Né? A liderança ela pode ser ensinada, e já respondendo a nossa outra pergunta, né? A liderança ela pode ser ensinada, ela pode ser adequada, ela pode ser treinada. Embora a pessoa não possua características que façam dela um líder, alguns possuam mais, isso pode ser trabalhado para ser melhorado, para ser desenvolvido. Né? Eu costumo dizer que aqui no curso da nosso centro universitário que vocês estão fazendo, se você não tem características para ser um líder, você vai desenvolver características que o tornem apto para um líder ao longo desses 4 anos que nós teremos pela frente aí, né? E se você já tem essas características, nós vamos desenvolver elas para que você seja ainda melhor líder. Para isso vai ter lá as disciplinas de liderança, RH, tudo na frente. Né? Eu estou aqui na parte inicial do curso de vocês com teoria. Muito bem, então, a teoria situacional ou contingencial ela diz assim que você não precisa ter traços característicos de liderança. E nem você precisa ser autocrático,
nem liberal, nem democrático. Você tem que ser um pouco de tudo isso conforme a situação exigir. O exercício da liderança, principalmente do estilo de liderança entre a autocracia e a liberalidade, ele se adequa, tem que ter uma flexibilidade, e eu acho que isso faz com que surjam bons líderes, né, flexíveis e capazes de usar a autoridade quando necessário e de deixar à vontade quando possível também, quando necessário. Né? Então, existe uma necessidade do líder se adequar adequar o seu comportamento frente a diferentes situações. Tá? E aí, dentro da teoria contingencial de liderança, existem várias subteorias. Uma das que eu mais gosto é essa aqui dos padrões de liderança. Eu vou explicar aqui rapidinho. Diz respeito a esse retângulo aqui. Ó. Vejam aqui que nós temos um retângulo cortado pelo meio, na diagonal, com uma área de uso de autoridade do líder, aqui, né? E aqui, à medida que nós andamos para a direita, 1, 2, 3, 4, 5 até o 7, diminui o uso da autoridade do líder e aumenta a área de liberdade dos subordinados. Tá? Então aqui nós temos uma liderança centralizada, autocrática, e aqui nós temos praticamente um laissez-faire, um sistema de liderança descentralizada e liberal. Tá? E ele se aplica a cada situação, conforme o nível de maturidade dos subordinados, o prazo daquilo que se pretende executar, né? Se é estratégico, se é operacional. No curto prazo, normalmente, a liderança ela fica mais centralizada. Né? No longo prazo, ela pode dar mais liberdade, dependendo, como eu digo, do nível de maturidade dos subordinados. Tá? Então aqui, ó, por exemplo, no 1, onde a área do líder, de autoridade do líder é máxima, o líder toma a decisão e comunica ao grupo. Ó. A decisão é essa. Executem. Ah, mas não tem mais nem menos. Eu estou sendo autocrático nesse momento. Está errado? Olha, gente, eu sempre dou um exemplo que diz o seguinte, né? Imaginem aquele navio com uma grande tripulação, já experiente, experimentada, que obviamente tem seu capitão, nesse caso o líder, e ele está navegando naquele dia maravilhoso, aquele céu lindo, aquele mar lisinho, né? O navio está todo limpinho, funcionando direito, quer dizer, está tudo 100% como deveria estar. E aí o líder levanta lá e começa a dar ordem para os caras, só para dar serviço para eles. Assim, na cara dura. Né? O capitão sai para fora e começa a achar defeito no serviço e começa para poder mostrar a autoridade deles, como alguns chefes fazem na nossa vida corriqueira e cotidiana. Né? O uso da autoridade, nesse caso, é completamente dispensável. Né? Tem que ser, ele pode manter a autoridade, mas de uma forma mais inteligente, mais inspiradora. Tá? Agora, o navio está lá no meio de uma tempestade, né? Quebrou o leme, bateu no iceberg, sei lá, está numa situação crítica. Os subordinados não esperam que o líder chegue e diga assim, pessoal, vamos nos reunir aqui para fazer um brainstorming, eu quero a opinião de vocês sobre como nós vamos lidar com essa situação. Nesse momento, espera-se que o líder seja líder, ele chegue dizendo já o que precisa ser feito, né? Rapidamente, colocando cada um na direção correta para controlar aquela situação crítica. E muitas vezes as pessoas têm que obedecer sem contestação. Né? Se ele sabe o que fazer, espera-se realmente, a própria equipe espera que ele diga o que cada um tem que fazer para resolver o problema, que ele tenha a visão de todo o problema, que eles vão ter só parcialmente. Então, existe espaço para a autoridade, a autocracia, e existe espaço para a liberalidade, ou a liberdade total dos subordinados. E isso tem que ser trabalhado. Aí alguém vai dizer assim, mas se eu der muita moleza para os meus subordinados, na hora que eu precisar usar a autoridade, eles não vão me dar moral. Né? Então, aí é que está a inteligência da liderança contingencial. Você perder se você perder o respeito, aí já é outra coisa. Respeito e autoridade são grandezas relacionadas, mas que precisam ser separadas em determinados momentos. Né? Então vejam lá, no 1 o líder toma a decisão e comunica ao grupo. Autocracia total.
No 2, o líder vende sua decisão ao grupo. Vende e negocia. Olha, para lidar com essa situação, a melhor solução é esta, né? E eu quero que vocês acatem isso por causa disso. Ok? Beleza. Ele continua fazendo uso da autoridade, centralizando a autoridade, mas ele dá uma convencida na equipe de que a decisão dele é a melhor. No 3, já vai aumentando a liberdade dos subordinados. O líder apresenta suas ideias e pede sugestões e perguntas. Ele já começa a ser democrático consultivo, né? Ele pergunta, pede sugestões para daí tomar a decisão dele. No 4, a mesma coisa. Ele apresenta sua decisão alternativa sujeita a modificação pelo grupo. Também existe aqui um nível consultivo, mas uma participação maior do grupo, né? No 5, o líder apresenta o problema, recebe sugestões e toma sua decisão. Aqui não complementa, né? Mas toma a decisão baseada aqui seria o nível participativo mesmo, né? Na vontade do grupo. Tá? No 6, o líder define os limites e pede ao grupo que tome a decisão. Vocês podem fazer isso. O que vai ser feito é com vocês. E no final, seria a liberalidade total, permite que os subordinados decidam dentro de limites e padrões definidos por ele. Tá? Então, autocrático, consultivo e participativo. Vai ficando mais... E essa habilidade, essa flexibilidade, esse jogo de cintura, né, é importante para o líder. Gente, eu ia falar um pouquinho mais de comunicação, mas acho que esse vídeo já ficou grande o suficiente, então nós vamos deixar a comunicação, os sistemas de comunicação para a próxima aula. Vou deixar aqui a reflexão para vocês sobre a liderança. Então, só finalizando, para que a gente responda aquelas perguntas iniciais, né, da aula. Não, uma pessoa não nasce apenas com características natas para a liderança. Todos podem ser líderes, todos podem ser bons líderes. Claro que existem características individuais que favorecem uma ou outra pessoa à liderança. Isso não é uma total inverdade. É preciso levar em consideração que existem características, inclusive físicas, dependendo do tipo de situação, que podem favorecer a liderança, né? Então, mas a pessoa não nasce líder, tá? E o chefe e o líder não são a mesma pessoa, né? O chefe, ele utiliza a autoridade formal para fazer a coisa andar nos trilhos, né? Ele atua geralmente no curto prazo para conseguir coesão de funcionamento da equipe naquele momento, tá? Ele nem sempre é inspirador, às vezes ele é odiado, muitas vezes, né? Ele é uma pessoa que... E aqueles que simplesmente viram as costas para a liderança e se sentem confortáveis na posição de chefe apenas como chefe, né? Finalmente, agora tem autoridade, eu mando, esses caras obedecem. Ele também não consegue bons resultados. É só olhar aqui, no contínuo de padrão de liderança. Alguém pode estar se perguntando, por que eu vou ser participativo, consultivo, se eu posso ser autocrático? Se eu posso usar a força, o poder, né, o poder da caneta, como a gente diz, para conseguir obediência? Para que eu vou fazer consultar as pessoas? Por que eu vou fazer elas participar desse processo? Eu tenho a resposta na ponta da língua disso para vocês. Porque se você chega e diz assim, vai ser assim e pronto, muitos podem até contestar, achar que não é a melhor solução, ou até mesmo ter uma solução melhor, mas vão obedecer por quê? De medo de perder o emprego, né? De medo de ir contra a maioria, e vão fazer isso contra a vontade. Então imagine o nível de participação dessas pessoas nisso, né? Quando você consegue vender, ou quando você consegue tornar mais participativo, fazer com que as pessoas se sintam parte da decisão, a vontade delas, o resultado vai ser muito maior. Elas vão fazer aquilo com vontade, elas vão buscar os objetivos, vão persistir em busca desses objetivos, desses desafios, de forma mais motivada, né? De uma forma mais comprometida, e com certeza você vai obter melhores resultados dessa forma. Tá certo? Outra coisa, por exemplo, que seria um outro efeito colateral, seria o fato de que se você manda só para obedecer, caso alguma coisa dê errado, eu só fiz o que me mandaram. É o que vão dizer, só fiz o que me mandaram. Eu achava que tinha que ser diferente, mas eu fiz o que me mandaram.
Ao passo que você, num nível mais consultivo, mais participativo, as pessoas também passam a assumir parte dessa responsabilidade. Era a nossa vontade, não deu certo, é a nossa responsabilidade também. Tá certo? Tudo bem, gente, então ficamos por aqui hoje. Eu agradeço muito a atenção de vocês. Hoje, segunda-feira, eu desejo que vocês tenham uma boa semana. Tá? Vou deixar uma atividadezinha simples lá no Classroom para vocês fixarem essa aula. Obrigado pela atenção de vocês. Lembrando que no horário das aulas eu estou disponível no WhatsApp imediatamente para vocês. Nos outros horários fica mais difícil as respostas. Falou, valeu, um abraço a todos e até a próxima aula.